música e informação. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, o bate-papo com Antônio Carmo. Seja bem-vindo, Carmo, bom dia. Opa, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem, nos veem aqui no Bate-Papo Esportivo, entre eles o Luciano Matos, que tá bravo com a gente aí, porque diz que nós defendemos muito o Neymar e que o Neymar é um jogador muito comum. Abraço ao Luciano Matos, e é claro que a gente respeita a opinião dele também. Cada um olha o futebol de uma maneira, né, Nicolini? É isso, tem uma galera falando assim, tá vendo aí, tá bichado. Chegou lá, já tá bichado, não sei porque foi por causa de patrocinador, joga nada, acabou. É ex-atleta, Antônio Carmo. E aí, Antônio Carmo, tá bichado ou não tá, Antônio Carmo, Neymar? Faz tempo, né? Faz um tempinho já que ele anda mal, capengando, mas é o que eu digo sempre aqui, na minha opinião, eu e Romário falamos isso, certo? Que ele com uma perna só é melhor do que Matheus Cunha, do que Igor Thiago, do que Paquetá juntos, né? Então... não tem a menor dúvida, Nicolini. Você fala assim, nossa, não levaram o Martinelli para a Copa, levaram o Romário, né? Então, cada um tem a sua opinião. Que ele não está bem fisicamente, nós sabemos, ontem já descansou mais um pouquinho, mas merece essa atenção, Nicolini. Foi assim com o Garrincha em 66, tem que ser assim. Foi assim com o Zico em 86, que chegou com problemas na Copa. Tá? Os grandes jogadores merecem um atendimento especial. Fosse o Neymar, essa situação fosse com o Gabriel aí, que você falou, Martinelli, fosse com o Ryan, ninguém dava bola, tá bom, não tem condição, não, ele tá mal, com o corte, ninguém ia suspirar nada. Agora, em se tratando de Neymar, aí a coisa é diferente, penso eu, né? Sempre fui um defensor que ele, não é que ele vai resolver. Acho que o Brasil não passa, não ganha essa Copa, nem com ele, sem ele, pior ainda. E é lógico que vai ter que trabalhar muito a questão física. E se não estiver bem, Nicolini, não joga, fica no banco, ajuda o grupo lá, né, pode colaborar também nesse aspecto aí. O Tite não levou Daniel Alves para a última Copa apenas porque ele era bom de grupo, foi isso que foi falado, ele vai nos ajudar lá numa coisa, não tem outro lateral mesmo, então vai ele. E era uma outra posição. Então, com o Neymar, onde você pode ter 8, 9 jogadores, custa ter o rapaz no meio, mas são questões divergentes. Claro que tem muita gente que é contra, acho que é bobagem levar ele, que seria melhor levar o Rony do que ele, né? Mas são coisas que a gente entende no futebol aí. É uma grande discussão a do Neymar e ela continua. O Neymar, que está sendo preparado para a Copa, não deve jogar os dois amistosos que o Brasil trabalha, quem sabe no segundo ele entra um pouquinho, mas ele tem ali um pequeno edema na panturrilha e está tratando para estar 100% para a Copa do Mundo. Vamos ver o que ele vai poder ajudar a seleção brasileira, que se apresenta semana que vem para começar os treinamentos com o Mister Ancelotti. O mundo todo da bola aí se apresentando, correndo e apresentando suas seleções, né, Antônio Carlos? Tem jogador que não acaba mais, hein, Nicolini? 48 seleções, 26 jogadores por cada uma, né? Tem muito jogador, né, que vai aparecer nessa Copa do Mundo aí, todo mundo anunciando os seus convocados, os favoritos, como sempre, né? França, Espanha, Argentina, até Portugal está num patamar, vejo hoje, melhor do que o Brasil, nunca ganhou uma Copa, quem sabe faz como a Espanha fez em 2010, aquela coisa toda, né? Então vamos acompanhar. Libertadores de América, meu querido Antônio Carmo, Palmeiras deu a nota ontem no Allianz Parque, perdeu para o Cerro Porteño e pode perder a primeira colocação do grupo. Ser o melhor da fase de grupo já não vai ser, a gente sabia. Agora corre o risco até de não se classificar em caso de nova derrota. Mas o que eu acho que não vai ser o primeiro do grupo, deve ser o Cerro Porteño, Palmeiras, que vai decidir a sua vida na próxima rodada, enfrentando o Junior Barranquilla, mas sabendo que o Sporting Cristal deve vender caro qualquer pontinho para o Cerro Porteño no Paraguai, porque sabe que se ganhar e se o Palmeiras tropeçar de novo, classifica o Sporting e o Palmeiras está fora. Uma das grandes zebras dessa primeira fase da Libertadores, Antônio Carmo. A derrota do Palmeiras, acho que sim, foi a maior zebra até agora. O Palmeiras não perdia como mandante, Nicolini, há 31 jogos.
O último jogo que ele perdeu na Libertadores em casa foi em 2021, fazia 5 anos, quando ele perdeu do Defensa e Justiça por 4-3. E ontem perdeu aquele negócio. Não adianta ficar buscando, o time tá jogando mal, vem jogando mal, faz algumas rodadas e precisa se arrumar. Tá faltando muita gente, tem desfalques, tem problemas, mas Abel Ferreira não está conseguindo. Copa? Só depois da Copa, também não jogou Felipe Anderson, Bruno Fux, o Sousa, tá cheio, jogou, mas não tem desculpa, isso acontece com todo mundo, você tem que estar preparado para isso, tá certo? Não adianta, nós jogamos sem 6, 7 titulares, tá bom, mas teve outros times que jogaram também, tomou um gol do Verratti, aquele centroavantão que teve pelo Vasco da Gama, e que foi jogar lá no Cerro Porteño, aquele jogo em que o Palmeiras dominou ele é bom, artilheirão. O Palmeiras jogou o primeiro tempo todo lá para fazer o gol, tentou, não fez, sem objetividade. No comecinho do segundo tempo, 2 minutos, 1-0 para o Cerro, e o Palmeiras se perdeu e parou, e não jogou mais. Aí depois, só ali pelos 30 para frente, aí perdeu 2 gols incríveis. Flaco Lopes cabeceou uma bola no travessão, que era gol certo. Bom, acontece, são aqueles jogos, Nicolini, que a gente costuma dizer, podia estar jogando até agora, né, que não empatava. Perdeu, e aí tem que saber lidar com essa situação que não é comum. Palmeiras, desde 2021 com o Abel, nas 5 vezes, Nicolini, que ele teve na Libertadores, Palmeiras sempre foi ou o primeiro ou o segundo no geral, e perder em casa só tinha sido essa vez em 2021. Ganhava 6 jogos, ganhava 5, empatava 1, e dessa vez, em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, e agora uma derrota dentro de casa. A situação do Palmeiras, em termos de classificação, eu vejo ainda com muita tranquilidade. Ele joga pelo empate contra o Júnior Barranquilla, que ganhou ontem, né, do Sporting Cristal, ajudou o Palmeiras. Palmeiras empatando, ele vai a 9 pontos, e mesmo que o Sporting Cristal goleie o Cerro Porteño, que já está classificado, ficam Palmeiras e Sporting, e o primeiro critério é confronto direto. Palmeiras já ganhou os 2 jogos contra o Sporting Cristal, joga pelo empate contra o Júnior Barranquilla. Se perder, Nicolini, fecha tudo, volta só no ano que vem, nem depois da Copa, tá certo? Vamos arrumar a casa toda aí. Classificação ainda é possível, mas vai se classificar em segundo lugar do grupo, provavelmente, né? E tendo dificuldades mais para frente. Depois da Copa do Mundo, depois da Copa, tudo vai mudar, Libertadores vai voltar só lá para agosto. É importante se classificar, arrumar o time, colocar de novo os jogadores, contratar jogadores, deixar o elenco mais forte. E ontem foi um jogo ruim, a derrota. Eu entendo, foi uma zebra, foi, mas dentro dessa ruindade que está hoje aí a Libertadores, Nicolini, normal, o Palmeiras também não é superior a ninguém, não. Está jogando a bola, tanto é que, né, até agora no grupo aí não tinha se sobressaído. E ontem foi pego de calças curtas aí pelo Cerro Porteño, que ganhou e já está classificado. É isso, já o Mengão ganhou ontem no Maracanã, 1-0 no Estudiantes de La Plata, e também está classificado, Antônio Carmo. Ele que tem 4 jogos até aqui na Libertadores, com 3 vitórias e 1 empate. E tem o jogo contra o Medellín, né, que vai ser dado vitória para o Flamengo, não tem motivo nenhum para não se dar essa vitória ao Flamengo, naquela confusão toda, por isso que ele tem 4 jogos, enquanto Estudiantes e Cusco tem 5, o Flamengo tem 10 pontos, pode considerar 13, não tem como não dar os 3 pontos para o Flamengo, eu já falei isso aqui quando o fato ocorreu, o Flamengo tem culpa de nada, tem que conseguir os 3 pontos, vai a 13, e hoje, Nicolino, o melhor brasileiro na Libertadores é o Mirassol, com 12 pontos, já classificado no grupo dele. Pessoal, olha, um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão e entrou na Libertadores apenas para conhecer o caminho, é o melhor brasileiro da Libertadores. Mas o Flamengo ganhando esses 3 pontos aí, que lhe deverão ser colocados, vai a 13, passa o Mirassol, e hoje o Corinthians, se ganhar, vai a 13 também, passa o Mirassol. O Flamengo teve trabalho ontem contra o Estudiantes, poupou jogadores dos convocados para a Copa do Mundo. No começo do jogo, acho que não tinha só o Léo Pereira em campo. O pessoal tá tirando o pé, Nicolini. Ontem reclamaram lá no Palmeiras, o John Arias, né? Não põe o pé de jeito, não põe mesmo. E você tem que respeitar esses jogadores, porque é a vida deles agora. Tem uns que vão para essa Copa do Mundo e nunca mais. Você vai, vou quebrar o pé aqui agora, vou ter uma distensão. Ah, não. Vou dar uma descansada aqui, depois eu volto com força total. Você tem que respeitar, fosse eu, fazia do mesmo jeito. Então, é o momento, quer dizer, sai a convocação, ainda tem jogo, tem que saber administrar bem tudo isso daí. E o Flamengo ganhou no segundo tempo por 1-0, o Flamengo é um time que está com essa casca forte aí, grossa, e é realmente, para mim, o maior favorito para ganhar esta Libertadores, né? Porque os outros times aí que a gente vai vendo, o Palmeiras que poderia estar mais forte, o Cruzeiro aqui dos times brasileiros, o Fluminense que está muito mal, aí você vai pegar os times de fora, LDU,
Cerro Porteño, Peñarol, o próprio Boca Juniors, não inspiram essa confiança para brigar por um título, né? Mas tem muita coisa ainda para acontecer, o Flamengo fez a parte dele. Muita, meu querido Antônio Carmo. Hoje, então, tem o Corinthians já classificado, né? Luta pelo primeiro lugar do grupo, Isso. certo, Antônio Carmo? E pelo primeiro lugar geral, né? Se o Corinthians ganhar hoje, ele vai a 13, né? E o Flamengo, com esses pontos que lhe serão dados, pode ir a 16, porque depois ele vai jogar em casa na última rodada contra o Platense. Ser o primeiro colocado geral, assim como o Flamengo também. O Flamengo vai jogar em casa contra o Cusco na última rodada, poderão fechar Corinthians e Flamengo com 16 pontos, isso é possível. O Corinthians está em queda, um time estranho, né, Nicolini? Joga bem na Libertadores, na Libertadores tem jogado bem, no Brasileirão está mal, na zona de rebaixamento. Hoje contra o Peñarol, mesmo fora de casa, é favorito, já ganhou em casa por 2-0, podia ter ganho de 4-5, Peñarol não ganhou nenhum jogo ainda, já está praticamente eliminado, não, porque ele tem 2 pontos, pode chegar a 8, tem que ganhar de qualquer maneira hoje. Então, é um jogo apertado, né? A garra uruguaia é que vai valer mais. Mas o Corinthians tem mais time. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, pela Sul-Americana, o Santos ontem fez como sempre. Saiu na frente, 2-0 no primeiro tempo, resultado que ele dava o primeiro lugar no grupo, aí no segundo tempo a rapaziada do Santos morre. Tem uma questão escancarada lá na Vila Belmiro, que é o preparo físico. O time no segundo tempo, em 11 jogos que saiu na frente, Antônio Carmo, ganhou apenas 4. Né? Então, assim, são números absolutos, né? Em 7 deles tomou empate. Então, tem algum problema no segundo tempo, o time para de jogar, não aguenta. Sobre isso, né? O Cuca falou assim, não, o jogador olha para mim e fala assim, preciso ser trocado. Não tem como não trocar, eu não troco porque eu quero. Ele falou assim, eu troquei porque o jogador falou que não aguentava mais, eu tenho que trocar. Exatamente, né? Então tá mal fisicamente. O Roleiser era o melhor em campo, o Cuca falou assim. Mas ele pediu pra sair. Jogando de lateral, né? Mas ele pediu pra sair, aí eu tenho que tirar o cara. E aí não teve jeito, quem entrou mal, não teve força, aí tomou empate do São Lourenço, 2-2. O Santos está vivo na Sul-Americana, uma vitória na última rodada contra o Cuenca e um empate ou uma vitória do São Lourenço contra o Recoleta coloca o Santos em segundo lugar para disputar o play-off contra o terceiro da Libertadores, podendo seguir na Sul-Americana. Mas olha, só tem 4 pontos, nenhuma vitória em 5 jogos, e o Cuca também falou que o Santos não tem jogador para jogar as 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, meio que assim, se der, deu, se não der, o foco é Copa do Brasil para o Santos, né? E segue na pelota, viu, Antônio Carmo? Eu vi cronistas santistas dizendo o seguinte, se era melhor ter perdido, hoje já estava fora, ainda nem se preocupava com o jogo contra o Cuenca semana que vem, porque daí você poupava, porque o Santos vai jogar contra o Grêmio no fim de semana, jogo complicado no Brasileiro, a situação do Santos não é boa, tá ali na parte de baixo da tabela com o Grêmio, né? E aí fica ainda com essa cabeça na Sul-Americana, mesmo que passe aí, não acredito que o Santos vá muito longe na Sul-Americana com esse elenco, desse jeito e tal. Mas você vê que, gozado, né? Terminou o primeiro tempo ontem, o Santos era o líder do grupo. Ele estava indo para 6 pontos e mantendo o São Lourenço com 6, dividindo ali com o Cuenca e tal, liderando o grupo. Aí tomou um empate, caiu para o último lugar e não pode ser mais o primeiro colocado, porque tem o confronto, né, do Recoleto contra o São Lourenço, um deles vai a 8, o Santos só pode chegar a 7. Então vai brigar aí pela segunda vaga, é o que tem, né, para o momento, e ver o que pode fazer. Campanha de uma derrota e 4 empates não é campanha para animar ninguém, é a campanha do Santos dentro da Sul-Americana. É isso, Antônio Carlos. Já o Botafogo do Rio de Janeiro, que também não vai tão bem no Brasileiro, mas na Sul-Americana está voando. Ontem foi jogar contra o glorioso Independente Petroleiro e fez o que tem que se fazer com esses times da Sul-América. 3-0, né, Antônio Carlos? Independiente, esse Independente não é o rei de Copas da Argentina, esse é né, o novato lá da Bolívia, perdeu todos os jogos que fez, né? Perdeu de 3-0 do Racing, perdeu de 1-0 para o Cuenca, 3-0 para o Botafogo e por aí vai, né? E ontem o Botafogo fez 3-0, foi a 13 pontos, aguarda o jogo do Caracas com o Racing hoje, e dando empate no jogo aí, ou se o Racing ganhar, o Botafogo já se classifica em primeiro. Se o Caracas ganhar, ele vai a 11 e vai receber o Botafogo na última rodada. Aí vai ser decisão mesmo do primeiro lugar nesse grupo aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Botafogo está bem na Libertadores, assim como o Grêmio também, né? Que vai brigar pela classificação
oficial na última rodada. Ganhou ontem também, o Grêmio fez 3-0, não, 2-0, né, no Palestino. Tinha que ganhar, tem uns times aí da Libertadores, da Sul-Americana, que são brincadeira. Fala assim não, que o Santos conseguiu empatar as duas com o Ricoleta, tá bom? Ai, por isso que não pode se classificar, né, Nicolino? É melhor não se classificar, não é? Vamos ficar fora, pronto, é melhor, não vai adiantar nada. Motivo, por empatar 2 vezes com o Ricoleta. Não é uma só, 2. Tá fora, né? Critério de desempate. Tá fora porque você empatou 2 vezes com o Ricoleta. Pega o regulamento, vai virando, tá aqui, ó. Página 114, artigo 8. Tá bem no cantinho aqui. O time que empatar 2 vezes com o Ricoleta tá fora. Pronto, né? Mais ou menos por aí. Olha, o Grêmio vai decidir a classificação direto com o Montevidéu City Torque, que é outro palestino Ricoleta da vida, mas que tá bem, Antônio Carmo, que tem 4 vitórias em 5 jogos. Joga pelo empate contra o Grêmio. Semana que vem o jogo será em Porto Alegre. O Grêmio joga por uma vitória simples, né? Tá melhor que o Vasco, né? Que ontem tomou virada e complicou a vida dele lá contra o Olímpia, né? Ficou difícil para o Vasco agora, né? O Vasco estava ganhando, perdeu 3-1, né? Fez 1-0. Fez 1-0, tomou empate, teve um jogador expulso, tomou 2-3. O Vasco também não se ajeita. Quando o Renato Portaluppi chegou, parecia que tinha dado uma melhorada, ficou 4, 5 jogos sem perder. Agora voltou ao normal, que é o Vasco atual, para tristeza do Dr. Luiz Augusto de Carvalho, grande baiano, professor da Univap, que nos acompanha e tem calafrios quando o Vasco está entrando em campo, tá certo? Então o Vasco com 7 pontos, ele tem a última rodada e vai jogar em casa contra o Barraca Central. Esse também é o Ricoleta de lá. Cada grupo tem um Ricoleta, certo? É o Barraca Central. E aí, se ele ganhar, ele vai a 10 e vai depender de que o Olímpia, o que vai fazer contra o Audax italiano. Se o Audax ganhar, fica todo mundo com 10, aí vai decidir em saldo de gols, aquela coisa toda. Vai ver o que acontece ainda. Muito bom. O Bragantino só depende dele, Antônio Carmo, para pelo menos brigar pela segunda vaga. Empatou com o River Plate lá, ótimo resultado, 1-1 no Monumental de Nunes, porque depois ele vai pegar o Carabobo em casa. Mesmo que o Carabobo ganhe hoje e vá a 9, ele tem 7, ele ganhando o Carabobo na última rodada, ele vai a 10 e tem a segunda vaga para disputar os playoffs, Antônio Carmo. Isso é exatamente o grande resultado. Empatou com o River em Buenos Aires, é bom em qualquer situação. Se a gente ganhasse era melhor, ficaria para brigar pela... Não tem problema. Um ótimo resultado empatar com o River Plate dentro do Monumental de Nunes, coisa que grandes times do Brasil não conseguem. E o Red Bull conseguiu, como você disse, aí vai para a última rodada, dependendo só dele, né? Hoje tem o Carabobo contra o Blooming na Bolívia, mas o Blooming joga em casa, né? De qualquer maneira, mesmo que o Carabobo perca, ele resolve tudo na última rodada contra o Red Bull. E mesmo que ganhe, aí o Red Bull, como você citou, jogará pela vitória para ficar com a segunda vaga, o que estará bom demais, né? E aí só falta o Atlético Mineiro resolver a vida dele ainda, né? Mais ou menos, né? O Atlético joga hoje, né? Hoje tem os últimos da Sul-Americana, meu querido Antônio Carmo. A gente tem o Atlético Mineiro jogando a vida dele, né? Joga em casa hoje o Atlético contra o Cienciano, que é o líder do grupo. O Atlético tem 4 e ganhava 7. Alcança o Cienciano e vai ficar para a última rodada para resolver tudo, tá certo? A rodada foi boa ontem, inclusive, para o São Paulo, viu? O São Paulo, que poderia não depender só dele para se classificar, agora vai depender, porque o Boston River, que é o Ricoleta de lá, conseguiu a proeza de ganhar um jogo ontem, fez 3-2 em cima do O'Higgins do Chile, estava 3-0, aí o time lá diminuiu, acho que foi isso, e ficou, não, isso foi outro jogo. E aí o que aconteceu? O O'Higgins, que tinha 7 pontos, poderia a 10, passar o São Paulo, ficou parado ali no meio do caminho, e o São Paulo, então, na última rodada, recebe aí o Boston River, é só ganhar que será o primeiro do grupo. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, atenção todo mundo, hoje à tarde, na tela da Band, tem a decisão do Campeonato Saudita. Opa, o Sauditão. O Campeonato dos Cabeças de Pano. E tem nada mais, nada menos do que ele, o craque. Cristiano Ronaldo pode levantar hoje o primeiro caneco saudita, Antônio Carmo. Ele que entra em campo titularíssimo, vai jogar pelo Al Nassr contra o Demac. 3 da tarde, a partir das 2:50, a Band mostra para todo o Brasil esse jogo. O Al Nassr, que estava sendo campeão semana passada, a Band mostrou contra o Al-Ahly, até o Bento daquela entregada, que acho que valeu a vaga na Copa. Eu acho que
O Ancelotti falou, não. Aos 49 do segundo tempo, tomar um peru desse que perde o título, não pode. Tá lá, ó, artigo 837 das convocações. Na Arábia, você toma um gol aos 50 do segundo tempo e perde o título, de você lateral. perde a Copa do Mundo. Tá bom, Antônio Carlos? O cara bate lateral para a área quando tá certíssimo. Tinha que ser cortado mesmo. Hoje, o Damarque, aí, o adversário do time do Cristiano Ronaldo, é só o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Pode cair se ele perder e Al Riyad ganhar o jogo, né? O Al Nassr lidera o campeonato. Hoje é a 34ª rodada, todos os jogos são hoje, ele tem 83 pontos, ele ganhando é campeão, se ele perder, o Al Hilal está em segundo lugar, né, que joga contra o Al-Faya, ainda hoje poderá ultrapassar. Então hoje é o jogo para Cristiano Ronaldo também falar, fui campeão do Sauditão. Que hora que é o jogo, Nicolas? 3 horas? E para nós? 3 da tarde na tela da Band. Bom horário. Bom horário, vamos acompanhar aí. Ver o Cristiano Ronaldo, tá pertinho do 1000º gol, é muito legal, né? O homem é fera e vai aí com seus 40 anos para disputar mais uma Copa do Mundo e tá sempre muito ligado. Ficou bravo com o Bento lá no jogo, que o time poderia ter sido campeão. Tivesse ganho aquele jogo, era o campeão. Vamos acompanhar hoje. Isso é importante, meu querido Antônio Carmo. Olha, o Bento deu uma entregada no último jogo que não pode acontecer, né? E com isso, você acha que isso pode ter custado a vaga dele ou ele já estava fora, Antônio Carmo? Olha, é uma boa pergunta que só Carlo Ancelotti e Tafarel podem responder. O cara foi convocado, Nicolini, em todas as convocações do Ancelotti. Jogou até, tragicamente, naqueles 4-1 para a Argentina. Era o Dorival Júnior ainda, lá, é bom lembrar. Mas com o Tafarel aí, com o Ancelotti, ele foi convocado sempre, Nicolini. Era uma certeza, já o pessoal cravava o Bento lá e tal, até mais do que o Alisson machucado, né? E de repente ele é cortado em cima da hora. Eu acho que pesou, sim, Nicolini. Nossa, o rapaz não tem essa condição toda aí para jogar uma Copa do Mundo. O cara que toma um gol desse aí, num jogo decisivo do Campeonato Saudita, o que nós podemos esperar dele num jogo decisivo da Copa do Mundo? Acho que pesou, sim. Vamos precisar de um goleiro mais experiente. Eu acho que aí... Eu comentei nos Donos da Bola terça-feira lá, Nicolini, com o Pedro Elias e o Bernardo Baitelli. Depois dessa convocação, eu acho que o Everton vai ser o titular. Por que eu falo isso? Porque o Alisson não tá bem. Não sei nem se vai para a Copa, hein? Aguardo que ele pode ser cortado ainda, antes da Copa, e ir um outro goleiro. O Ederson é aquele goleiro que você não sabe se confia ou não confia. E a ida do Everton, um goleiro experiente, que já jogou também, como os outros 2, Copa do Mundo, foram esses 3 na última Copa. E aí eu acho que eles vão começar a trabalhar aí com o Everton. Penso eu hoje, muito distante ainda, ou perto, já depende do que você imagina, da estreia do Brasil. Nesses treinamentos aí, eu acho que se o Everton for bem, com a experiência dele, vai herdar essa titularidade. Apesar que tem o pessoal do Alisson, né? O Tafarel acha que o Alisson é melhor do que ele, do que o Gilmar juntos, e não é, né? Então vamos ver o que acontece. Mas resumidamente, acho que aquela falha pesou, sim. Olha, eu acho que o Alisson é o titular, a não ser que ele não consiga jogar, Antônio Carmo. Eu acho que ele vai de Alisson. Ele vai trazendo o Alisson, pelo menos assim, ó. A não ser que nem o Alisson, nem o Anderson tenha a condição de jogar contra o Haiti e contra o Panamá. É Haiti? É outro, né? Não. O que, amistoso? Os amistosos? Você está falando do jogo ou da Copa já? Nos amistosos antes? Amistoso. É Panamá... não sei, não, o Haiti é na Copa já. O Haiti já é adversário do Brasil na Copa. Não sei quem é o segundo adversário aí. É um jogo que vai ser feito lá nos Estados Unidos, já no dia 6 de junho, né? O Brasil joga dia 31 de maio, domingo, no Maracanã, para despedir-se, é contra o Panamá, time que vai para a Copa do Mundo também, e aí faz o amistoso dia 6 lá nos Estados Unidos. E depois ele estreia na Copa contra o Marrocos, aí pega o Haiti, depois pega a Escócia, né? Acho que outro dia até falei da Noruega, que falei bobagem. E aí vai. Você tem razão, Nicolini. O Alisson é o goleiro dos sonhos do Tafarel. Parece que não tem outro. Pode falhar, como falhou contra a Bélgica em 2016, 2018, pode falhar em outras vezes. É o goleiro dele. E o Ederson vai nesse embalo aí. Já está jogando agora lá na Turquia, nem ficou no City mais, aquela coisa toda. Mas eu achei assim, pelo jeito da convocação do Everton, eu acho que eles vão trabalhá-lo para ser o titular da seleção. Penso eu, depois a gente vê essa situação aí. Um goleiro de confiança que já disputou Copa do Mundo, já cascudo, veterano, e que não está no seu maior momento não, né?
Já viveu grandes momentos do Palmeiras, quando foi para a Copa de 2022, 2020, 21, 22, 23, 24, ele arrebentou lá no Palmeiras, foi demais. Isso é importantíssimo para a conquista de 2 Libertadores, de Brasileirão, de Copa do Brasil e tudo mais. Agora, tanto é que ele acabou sendo liberado para ir para o Grêmio. Muito bom, Antônio Carmo. Olha, para fechar, queria convidar todo mundo, principalmente os São Paulinos, que vão se lembrar do Roger, ex-goleiro do São Paulo, nos anos 2000, anos 90 e anos 2000, foi ali na virada do ano. O Roger, que ficou muito conhecido, ele foi por muito tempo reserva do Rogério Ceni. O Rogério estava no auge da carreira nessa época. Era dificuldade. Mas depois ele jogou na Portuguesa, ele jogou no Santos, né? Temporada 2006, 2007, ele jogou no Santos. Isso, veio do Vitória, começou ele bem mesmo. Lá. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vai estar hoje no Papo de Copa, tá bom? Às 5 da tarde na Arena Estéreo Vale, lá no Vale Sul Shopping. Tá bem legal a Arena Estéreo Vale, lá no Papo de Copa, dentro da Arena Estéreo Vale, transmitido pela Rádio Estéreo Vale às 5 da tarde, em 103,9. Quem quiser ir lá, tirar foto, pegar autógrafo. O Roger, para quem não sabe, hoje mora no Litoral Norte, né, e vai estar participando com os meninos do Papo de Copa lá. Um bom papo, tem muita história, jogou com muito medalhão, que jogou a Copa de 2002 e 2006, vai ter história boa para contar. O Roger é o convidado de hoje, a Arena, que tá bem bacana. Falaram que vão botar umas mesas de futebol de botão, aí vai eu e você, tá bom? É comigo. Então aqui, eu levo meus times favoritos aqui, tá certo? E a gente vai jogar. Aliás, a molecada lá no Papo de Copa, no outro dia, dando convocação da seleção da Suíça. A molecada sabe tudo, não sei quem que é esses caras da Suíça. Eles sabem, rapaz, quem é o jogador da Suíça. Não, ele joga assim, mais pela direita, caindo pela... Quem? Deixa pra lá que eles conhecem. A única coisa que eu sei é que é relógio no meio campo e chocolate no centroavante, viu, Antônio Carmo? A única coisa que eu sei que tem na Suíça, viu, Antônio Carmo? E tá bom demais, né? Que o jogador mesmo, olha, tem o ferrolho suíço inventado lá para os anos 50, né? Para parar a seleção alemã, que ficou conhecido aí. Teve Milton Buzetto como o seu maior participante aqui no Brasil. Bom demais, Antônio Carmo. Excelente quinta-feira para você. Amanhã a gente se fala. Obrigado, Cláudio Nicolina, você, um abraço aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais.